Fala pessoal, aqui é o Miller, eu sou empreendedor digital e nessa aula a gente vai trocar uma ideia sobre vendas. Não é papo teórico, não é papo de coach, é um ensinamento que eu aprendi no campo de batalha, tive que aprender na marra durante esses meus 3 anos me aperfeiçoando em vendas. Então, preste atenção nessa aula que eu vou te passar 5 dicas que foram essenciais na minha jornada. Primeira coisa, mentalidade de vendedor e mentalidade de solucionador de problemas. Tem uma coisa que mudou tudo para mim, foi quando eu parei de pensar como vendedor e comecei a pensar como solucionador de problemas. Quando você chega em um cliente falando do produto que você está vendendo, você só é mais um. Mas quando você chega falando da real dor que ele está passando, aí ele te escuta. Uma vez eu cheguei com o dono de uma clínica odontológica falando da real dor que ele estava passando. Eu não cheguei falando de inteligência artificial, chatbot, sistema, e sim da real dor que ele estava precisando naquele momento, da solução. Foi quando eu falei: cara, quantos pacientes você está perdendo por falta de atendimento rápido no seu comercial hoje em dia? E desse momento em diante, a reunião fluiu. Fluiu porque eu falei da dor dele. Lembre-se daquela famosa frase de Lobo de Wall Street: me venda uma caneta. Não é sobre a caneta, é sobre a solução, sobre como essa caneta resolve a vida do seu cliente. Essa é a virada de chave para uma mentalidade de verdadeiro vendedor. Quando você para de pensar, deixa eu te vender isso, e sim para deixa eu resolver isso, deixa que eu cuido isso, deixa eu te ajudar com isso. Aí sim você começa a ter a verdadeira virada de chave na mentalidade de um vendedor. A segunda dica é rejeição versus objeção. O vendedor bom não é aquele que ouve sim sempre, e sim aquele que não se abala com o não. Rejeição vai acontecer, meu camarada, e você tem que estar preparado para isso, blindado para isso. E às vezes o não, ele não é pessoal. O seu futuro cliente só não entendeu com clareza a dor que você vai resolver para ele. E você tem que estar afiado para lidar com objeções. Uma dica que eu posso trazer para vocês é perguntas. Uma das perguntas no quais eu já usava bastante aqui, que me trouxe bons resultados, foi: fulano, e se no futuro eu viesse conversar com você e você pudesse me escutar, qual seria o melhor cenário para a gente estar fazendo isso? Dessa forma eu conseguia ter uma melhor resposta do cliente. Então isso me trouxe bons resultados. Então anota essa mentalidade. O sim, ele é composto por micros nãos. Então, cada não que você levar, você vai estar mais próximo do sim. A terceira dica é transformar não em sim. Você já testou mostrar diferentes caminhos para o seu cliente? Por exemplo, vamos testar por uma semana? Vamos verificar um case real que a gente tem aqui? Você quer fazer um teste gratuito? Você dá diferentes caminhos para o seu futuro cliente. Pode ser uma forma de quebrar objeções com ele. Então, pega essa dica. Todo não é uma porta trancada, mas às vezes tudo que você precisa é mudar a chave. E assim nós vamos à nossa quarta dica. E a quarta dica é ser muito importante. Bloqueios pessoais e crenças limitantes. Tem algo aí dentro que pode estar travando os seus resultados, as suas vendas. Medo, insegurança, falta de confiança, achar que está passando algum tipo de vergonha. Deixa eu te contar, irmão. Isso são bloqueios mentais instalados dentro da sua programação mental. E sabe como eu resolvi isso? Eu também tinha esse problema. Sabe como eu consegui superar isso? Nomeando esses problemas e encarando eles. E existem basicamente 3 formas de você mudar uma crença dentro de você. A primeira é influência social, a segunda é impacto emocional e a terceira é autoafirmação. Influência social são aquelas coisas que o seu pai conta para você, a sua mãe. Você começa a acreditar naquilo. Então, por exemplo, sua mãe disse que você é bonito, você vai achar que você é bonito. A segunda coisa, que é a experiência direta ou impacto emocional, é quando você está passando por uma coisa e algo acontece muito forte com as suas emoções, com os seus sentimentos. Então, por exemplo, você tem uma surpresa de algo disruptivo, de algo que era contrário do que você estava pensando e aquilo te tocou de uma forma muito forte. A partir daquele momento você troca a sua crença. E a terceira, que é a que a gente vai trabalhar, é a autoafirmação. Eu posso, eu consigo, eu sou capaz, eu sou um empreendedor de sucesso, eu sou um bom vendedor e eu vou fechar esse cliente. Essas autoafirmações, aos poucos, vão se enraizar nas suas crenças e você vai acreditar que você é aquilo. Acredite que você é antes mesmo de ser, porque aos poucos, no processo, você vai se tornar. Eu sei que isso parece papo de coach, um método bobo, mas é muito forte. E a maior qualidade de um vendedor é a capacidade que ele tem de acreditar em si mesmo. Vendas começa na sua cabeça, começa na sua mente. E a última, mas não menos importante, quinta dica é produtividade e rotina. Uma coisa que mudou os meus resultados foi ter uma rotina. Sem rotina, você fica refém do seu emocional. Então, aqui vai uma dica. Você tem que se organizar, você tem que programar o seu dia.
porque senão vira uma avalanche, você começa a resolver uma coisa, perde tempo na outra. Então estabeleça uma rotina. Eu, por exemplo, vou te passar como eu organizo o meu dia. Eu primeiro começo com as prioridades, depois necessidades e por último os prazeres, desejos, coisas que eu quero fazer. Prioridades são aquilo que eu não abro mão. Por exemplo, eu começo meu dia fazendo meu devocional, a minha leitura e meu treino. Disso eu não abro mão. Em seguida eu vou para a necessidade. O que é aquilo que eu preciso fazer? Preciso fazer prospecções, preciso fazer follow-ups, preciso fazer agendamentos, preciso fazer reuniões. E por último são os meus hobbies, que eu vou fazer no final do dia. Se sobrar tempo, se eu ficar com um tempo mais livre, mais folgado, eu vou fazer aquilo, vou assistir um filme, vou sair com os amigos, passar um tempo com a família. Eu basicamente categorizo assim nessas 3 categorias. E depois você vai colocando em micro etapas. E é simples, direto e sem enrolação. No final do dia eu reviso tudo, vejo onde eu falhei, vejo onde eu mais demorei tempo e tento melhorar isso para ter cada vez mais produtividade no meu dia a dia. E se você entendeu de fato essa aula, parabéns, você será um vendedor de sucesso. E lembre-se, vender é um constante processo de empatia. Vender é servir, vender é ajudar, vender é uma troca de valor. E se você entende isso, você será um vendedor de sucesso. Foi um prazer.